E a gente continua aqui no Repórter São Paulo falando sobre o assunto. A gente está recebendo a Raquel Lima, ela é pesquisadora da rede Justiça Criminal. Participa aqui do nosso bate-papo também a repórter Sara Aquiles, que você acompanhou agora aí na reportagem. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação. Raquel, Obrigada. como é que vocês acompanham essa situação? É proibida há 2 anos aqui em São Paulo, foi em agosto de 2014 que o governador sancionou a lei. Nacionalmente já é proibida há 6 meses também. Mas continua acontecendo. E aí? A gente acompanha isso com muita preocupação. Faz muitos anos, mais de 10 anos, que esse é um tema que o ITTC, que é a organização que eu faço parte, que é vinculada à Rede de Justiça Criminal, tem visto a revista vexatória acontecer em unidades prisionais paulistas e no restante do Brasil. E quando foi sancionada a lei pelo governador 2 anos atrás, vimos com bastante otimismo a primeira iniciativa no sentido de proibir. Mas o que aconteceu desde então, desde 12 de agosto de 2014, foi que os avanços, como a reportagem mostrou, foram ínfimos. São pouquíssimas unidades que de fato aboliram. E o grande problema é que se usa como subterfúgio para manter a revista a falta de equipamento. Como se tivesse algum tipo de condicionante para você parar de violar uma pessoa. Como se fosse possível você justificar porque não tem equipamento X ou Y, que você tem que humilhar uma pessoa, que você tem que obrigar ela a expor todo o seu corpo da forma mais íntima, mais violadora mesmo para elas, e isso se mantém. Raquel, e quais são os direitos que são violados nessas revistas íntimas? A gente viu ali, o defensor público, inclusive, citou, que pode ser considerado um estupro institucionalizado, Exatamente. E isso, inclusive, já foi manifestado pela ONU e pela OEA, esse entendimento de que os efeitos da revista vexatória são comparáveis à de uma tortura. E ainda tortura nesse sentido sexual, porque é essa exposição muito íntima do corpo. Em relação às mulheres, eu ainda queria lembrar que muitas mulheres têm experiência de terem passado por estupros nas suas trajetórias de vida. Isso é muito recorrente na vida de muitas mulheres. E ter que ser obrigada a se desnudar na frente de funcionários, na frente de várias pessoas desconhecidas, traz à tona um trauma inenarrável, que é uma violência ainda mais profunda para todas elas. E além das mulheres, tem o fato das crianças também terem que passar por isso, E aí fere o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente também, Exato. E além de ferir, então, os direitos constitucionais dessas mulheres que passam pela revista, das crianças e adolescentes que também passam, o direito das pessoas presas também é violado. Porque a lei de execução penal prevê que é um direito da pessoa presa ter o convívio com a sua família. Porque isso é um mecanismo fundamental para que essas pessoas não percam o vínculo, uma vez terminada a pena, tenham boas condições de se reinserir em suas casas, suas famílias, Mas seus muita trabalhos. gente acaba não indo fazer a visita, como a gente viu na reportagem, porque não quer passar por esse tipo de situação. Bom, a Sara trouxe ali as dicas que a Defensoria dá no sentido da pessoa garantir que aquela situação seja comprovada, de que ela passou por aquilo. Vocês, a partir desse tipo de comprovação, o que é possível fazer? Eu acho que um ótimo caminho, como o defensor apontou, é recorrer ao judiciário realmente, porque a gente viu em vários estados, não só São Paulo, ter avanços de proibição da revista a partir de decisão de juízes. Porque, em geral, quando os juízes estabelecem que isso não pode acontecer, o Estado, a parte da gestão prisional, se vê mais obrigada até do que quando é a lei para realmente não fazer a revista. Então é importante que tenha esse encaminhamento judicial. Mas outro caminho muito importante é o Ministério Público, porque ele é um órgão responsável por fiscalizar o cumprimento de lei. E nesses 2 anos que o Estado de São Paulo não deu passos concretos para proibir a revista, o Ministério Público tem sido um órgão absolutamente negligente no seu dever de fiscalização legal. Existe uma lei que é claríssima sobre a não possibilidade de ocorrência da revista. A proibição mesmo, A proibição. Temos dados, temos reportagens, e o que a gente vê o Ministério Público fazendo nesse sentido? Eles têm vários instrumentos à sua disposição para obrigar o Estado a cumprir a legislação aprovada. Então, acho que os familiares também têm esse outro órgão ao qual recorrer. Dentro da orientação da Defensoria, pegar a indicação de qual foi o nome dos funcionários, ter a indicação de testemunhas, fundamental. Mas são 2 caminhos para recorrer. Defensoria Pública e Ministério Público, 2 órgãos têm essa obrigação. E muitas mulheres nem sabem, que essa lei que proíbe a revista íntima, como fazer para que elas tenham conhecimento, dos seus direitos, que isso está proibido, enfim.
Eu acho que tem que ter um trabalho de conscientização muito importante, mas a gente vê que o próprio Estado não tem interesse que as pessoas saibam, porque ele não tem interesse em fazer valer esse direito das pessoas. E as mulheres ficam numa situação muito difícil, é um dilema para elas. Até porque ela vai voltar, né? Ela vai voltar. Ela vai estar lá num dia que ela vai resolver pegar, como é o seu nome? Anota lá o nome da pessoa. Claro que aquela pessoa, da próxima vez que ela voltar, infelizmente, vai querer, ela pode sofrer até represália, né? Sim, isso acontece muito. E o seu parente que está encarcerado também pode sofrer represália. Exatamente. Então é uma situação muito delicada. Elas viajam muitas horas, se preparam, compram alimento, compram produtos de higiene e chegam lá. E aí tomar essa decisão, né, do que fazer, de enfrentar a proibição é muito difícil. Bom, Raquel, agradeço a participação. Sara Aquiles, obrigada, parabéns pela reportagem. Você pegou belos depoimentos de assunto triste, constrangedor, mas que é real. Isso acontece todo final de semana, acontece aí no estado de São Paulo, quando as pessoas vão visitar seus entes queridos que estão lá presos, pagando o que tem que pagar para a justiça e acabam tendo que viver esse tipo de situação. É claro que é um assunto que não se esgota, a gente vai continuar cobrando da Secretaria de Administração Penitenciária uma posição. Gostei da sua provocação com relação ao Ministério Público. Vamos cobrar do Ministério Público qual é a posição que eles têm com relação a isso. Raquel, obrigada. Sara, obrigada. Boa tarde para vocês.